Você é especialista em simbologia, especialista também em hipnose não verbal, formado com a gente aqui no Instituto, e várias outras formações também por fora, né? Então hoje nós vamos falar sobre o fator determinante que os arquétipos têm nas nossas vidas, correto? E antes de a gente começar a falar aqui, pessoal, já manda o aviãozinho aí para todo mundo que você conhece. Vamos lotar essa live aqui, que quanto mais gente estiver aqui na live, mais tempo a gente também vai ficar. Não é não, Murilo? Exato. Porque esse assunto vai até... Se o assunto interessar, a gente pode ir embora. Senão a gente... Exatamente. Se não for de agrado, né? Na verdade, os arquétipos, muitas pessoas eles confundem um pouco, né? Arquétipo com símbolo, né? São coisas bem distintas, né? Os arquétipos é algo que está no inconsciente coletivo desde o início da humanidade, né? E a própria palavra arquétipo é derivada do grego, né? Vem de arque, né, que significa primitivo, né, arcaico, e tupos, que é modelo, né? Ou seja, todo arquétipo ele é um modelo primitivo, ou seja, é algo que está na nossa mente, que faz parte do inconsciente coletivo, né? Ele representa também aquilo que é o ideal, né? Então, quando você fala no arquétipo do executivo, quem que é o arquétipo do executivo para você? Você tem na sua cabeça quem é um empresário que você olha, que você se inspira, né? Uma pessoa bem-sucedida, né? Uma pessoa bem-sucedida, determinada, né? Que tem liderança, né? Uma pessoa realizada financeiramente, profissionalmente, né? Então você tem, né? Então você tem, quando você pensa, por exemplo, no arquétipo do esportista, né? Nós brasileiros temos muita imagem de quem? De Pelé, né? E mais recentemente Ayrton Senna, né? Então são arquétipos. Isso é diferente de símbolos, né? Que símbolos geralmente são desenhos, são representações que têm uma imagem intrínseca nele, né? E que nem sempre é percebido, né? Uma coisa também que as pessoas confundem muito é arquétipo com estereótipo, né? Estereótipo é uma definição bem, vamos dizer, superficial. É quando você generaliza uma característica em alguém, né? Tipo, é realmente isso, né? A característica generalizada, né? É uma característica generalizada, né? Por exemplo, carioca é malandro, baiano é preguiçoso, né? Isso são estereótipos, né? Não é um arquétipo. Então é uma generalização superficial, sem nenhum embasamento, né? Geralmente o estereótipo ele carrega uma dose de preconceito, né? Você generaliza, né? E tem uma outra coisa também chamada que é o clichê, né? O clichê é uma situação que se repete com muita frequência, né? Também é uma coisa que acontece, porque às vezes as pessoas fazem muita confusão, arquétipo, clichê, estereótipo, símbolos, né? Então, assim, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque semana passada a gente falou, e eu já falei aqui também com vocês em outras épocas sobre simbologia, né? Então é importante que a gente faça essa distinção, porque as pessoas percebam que realmente é uma coisa... É uma coisa diferente, né? Quem começou a estudar essa questão do arquétipo foi Jung, né? Jung, ele estudou muito os arquétipos, né? Inclusive, na época, ele definiu os 12 principais arquétipos que interferem na personalidade da pessoa, né? Isso foi estudado, muito estudado por Jung. Ele partia do pressuposto, inclusive, que o arquétipo ele se externava principalmente através dos sonhos, né? Então ele tinha essa concepção, e baseado nesses estudos que ele fez foi que ele definiu os 12 arquétipos, né? Que muita gente já ouviu falar, quem está aí, que é psicólogo, já ouviu falar, né? Que é uma coisa bem básica da psicologia, né? É o arquétipo do herói, né? O arquétipo da mãe, do pai, a sombra, né? O ânima, né? Que é a parte feminina no homem, né? E o ânimos, que é a parte masculina na mulher, porque segundo Jung, psicologicamente falando, todos nós somos bissexuais,
né? Então tem toda essa questão, né? Então, assim, é uma coisa estudada, é uma coisa que tem uma carga, vamos dizer assim, científica em cima disso aí. Não é uma coisa aleatória, não se trata de um conhecimento sem base, nada. E os arquétipos, eles interferem, né? Todos nós temos um arquétipo, né? Às vezes a gente nem tem isso conscientemente, mas ele interfere, né? Na personalidade. Os animais, por exemplo, eles representam muito, né? Os arquétipos são muito carregados com relação aos animais, né? Eles têm muito... No xamanismo, nas tradições mais antigas, eles carregam muito forte, né? Essa representação dos animais. Mas eu achei interessante que você já trouxe essa primeira introdução da diferenciação do que é arquétipo, do que é o estereótipo, do que é tudo isso. Porque muitas vezes as pessoas confundem. Eu vejo muito por aí são, sem fator religião, mas generalizando, né? São os famosos jovens místicos, né? Que pega tudo que é favorável, distorce o discurso para poder ser a favor do que eles querem, para poder vender, para poder ter um discurso bonito, ou sei lá o que mais que querem fazer. E a gente tem que ter consciência de que existem pessoas sérias trabalhando dentro desses estudos e gerando realmente uma ciência por trás disso. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira, não. O mundo empresarial, ele trabalha muito com arquétipo, né? Então, os países trabalham muito com arquétipo, por incrível que pareça. Por exemplo, qual é o arquétipo dos Estados Unidos? Vocês sabem? Se você for botar um animal assim, a águia, né? Que ele já botou assim. Mas vamos botar capitalismo também, né? O capitalismo em si como arquétipo. Porque assim, se você pensar bem, os Estados Unidos é um país, é um povo que eles se comportam como águia, né? Eles abrangem tudo, eles voam alto, né? Eles se sentem assim como sendo, por exemplo, tá neles, não é nenhuma crítica, mas o soberano, né? É o que está acima de tudo, que vê tudo, que observa tudo, né? Tanto é que todo conflito tem os Estados Unidos enfiado ali, né? No meio, né? Ou seja, porque eles se colocam nessa posição, né? Aí se você pegar, por exemplo, a Inglaterra tem um arquétipo também, o leão, né? Por que o leão? É a realeza, é o rei, né? É um império, é a soberania, são soberanos. Né? E o arquétipo do Brasil, qual que é? Ia te perguntar isso agora. Porque assim, o que me vem muito à mente são as matas, né? Porque assim, o brasileiro ele tem uma péssima, assim, é de propósito isso, né? Mas a gente tem uma péssima educação justamente para a gente não entender qual é a nossa verdadeira cultura brasileira. Porque tem o que a gente importa e existe a nossa cultura que é extremamente rica. Né? Talvez, quando a gente aprende da nossa cultura, a gente aprende que tem muito a ver também com as nossas matas, né? Mas eu posso estar errado. Não, quando a gente vai estudar a história do Brasil, né, que a gente começa a ver a formação do país, né? Nós somos um país muito misturado, muito miscigenado, né? Tem pessoas do mundo inteiro no Brasil, né? E nós temos também uma cultura nova, né? Pouco mais de 500 anos. Mas os Estados Unidos também não é tão mais antigo que o Brasil, né? Em termos de formação como país, né? Mas a história deles é diferente, né? A formação da identidade deles é muito mais forte do que a nossa, né? Exatamente. A formação deles é uma formação muito mais competitiva, né? Aqui foi dado as capitanias hereditárias e foram dadas para pessoas que eram protegidas pela coroa portuguesa, né? Nos Estados Unidos foi a grande corrida, né? Ó, pega a taca-roça e se manda, meu amigo. Quem pegar a terra é sua. Então foi um processo diferente. A formação dos Estados Unidos foi uma formação através do quê? Da conquista, né? Da luta, da guerra, do merecimento. O Brasil não. Foram as capitanias hereditárias, né? Então foi um outro sistema.
Mas o Brasil, por exemplo, o Brasil, ele não tem um animal que ele pegou. Nós já tivemos, por exemplo, o canário já foi um arquétipo brasileiro adotado. Mico-leão dourado também no início dos anos 2000, né? Tanto é que teve, tinha a chamada seleção canarinho, né? Sim. Você vê nas Olimpíadas, foi adotado o tatu, né? Uhum. Se você pensar bem, e a gente começar a imaginar como são as coisas, o tatu é o quê? O animal o quê? Que se enfia no buraco, enterra a sua cabeça. Tem muito a ver com o momento atual que o Brasil está passando, né? Por muitas turbulências, muitas dificuldades, uma série de fatores. De repente não entrar em outro assunto. Mas existe sempre essa questão. Mas hoje o arquétipo do Brasil realmente adotado é o da onça pintada. Se você pensar bem, é um felino, é o maior felino da América Latina. O Brasil é o maior país da América Latina, né? Tem uma posição, o Brasil hoje ele tem uma posição de destaque na América Latina, né? Pelo tamanho não só pelo tamanho territorial, mas pelo tamanho como é que se diz? Da economia do país. Sim. Né? Diversidade cultural também. A diversidade cultural, entendeu? Então, assim, se você pegar, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo tem um contingente maior do que o Exército da Argentina. Uhum. E a onça pintada, ela é um animal muito dentro da cadeia alimentar, por exemplo, na Amazônia, ela é a maior de todas, né? Ao contrário do que o Macron pensava, que na Amazônia não tem girafa, né? Mas nós temos uma nós temos onça pintada, né? O arquétipo do felino, ele é justamente isso, né? Ele é principalmente da onça pintada, ele é a autossuficiência, né? E o por si só se bastar. Então e o Brasil ele tem tudo isso, né? O Brasil, se ele quiser, se houver fatores, né, que ajudem com que isso aconteça, o Brasil ele é um dos pouquíssimos países do mundo que consegue se autossustentar sem outros. Sim. Essa é a realidade. Se houver todos os incentivos para que isso aconteça. Mas todas o potencial as condições. existe. Sim. Todas as condições nós temos, né? Existem todas as condições. Volta só a questão de fazer mesmo, né? Sim, mas os animais eles são muito usados também, por exemplo, no mundo empresarial, né? No mundo empresarial. No mundo empresarial você também tem a figura do águia, né? O águia é o quê? Geralmente é o CEO da empresa, né? Ele está no topo, na parte mais alta, ele é solitário, né? Ele normalmente, por mais que ele tenha um corpo gerencial, ele tem uma responsabilidade sozinho, né? Ele assume todo o risco, né? Tanto é que se houver um processo criminal, quem responde pelo processo criminal é o presidente da empresa, né? Então ele é um cara muito mais de visão a longo prazo, ele precisa estar na parte mais alta para poder enxergar mais longe que todo mundo. Ele precisa enxergar a empresa como um todo. Né? Então tem essa representação. Aí você tem o executivo, que é o felino, né? Vamos dizer assim, o leão, né? O leão é um outro arquétipo que é muito utilizado no mundo empresarial, né? O cara, ele tá ali, tá na dele, mas ele exerce um certo poder, né? Dentro da empresa, mas ele tá, vamos dizer assim, abaixo da águia. Por quê? Porque a águia, ela está no ar, ela voa, né? Ela tem a visão mais ampla, né? O leão já é um animal mais terra, né? Ou seja, ele está mais presente, ele está mais perto, né? Do mercado, né? Aí você vai lá e encontra, por exemplo, aquele executivo, vamos dizer assim, que é numa... né? Exatamente. É o cara que põe a roda para rodar, vamos dizer assim, né? Sim. Você tem o executivo que tem o arquétipo do cavalo, né? Que o cavalo é aquele animal também de grande poder, de grande força, de grande determinação, né? Ele tem a inteligência e ele tem o quê? Ele sabe conviver em grupo, né? Você vê o cavalo, ele nunca anda só,
né? Ele sabe, é como se fosse lá, sei lá, na área comercial, o supervisor de vendas, né? Que administra uma equipe de vendedores, ou um gerente de produção, né? Que toca toda a equipe do chão de fábrica, né? Então esse é o cavalo, né? Uma curiosidade também sobre o cavalo, que não é todo mundo que sabe, conheci poucas pessoas que sabem disso, né? É que a primeira maior descoberta do ser humano foi como fazer o fogo. Mas a segunda maior, que as pessoas não se lembram muito, foi justamente a gente aprender a domar os cavalos. Porque a partir do momento que a gente domou os cavalos, a gente conseguiu percorrer grandes distâncias em pouco tempo. Sim. Então foi a segunda maior conquista da humanidade. A primeira foi o fogo, para a gente aprender a cozinhar, para a gente se esquentar e tudo mais. E a outra foi a locomoção com o cavalo. Como a gente aprendeu a se mover a longas distâncias. Isso é muito interessante também, né? É um arquétipo muito profundo. Assim, juntamente com o fogo também, né? Que é um arquétipo muito também profundo, enraizado na humanidade, né? E o quarto elemento também muito utilizado no mundo empresarial é a coruja, né? A coruja é aquele pessoal da área técnica, né? É o cara da pesquisa, é o cara do conhecimento, é a parte da engenharia. Então, geralmente, o gerente de uma empresa de engenharia, uma indústria, por exemplo, de desenvolvimento tecnológico, esse cara é o coruja, né? Ele está ali, ele é um cara, geralmente, ele é um cara mais introspectivo, né? É aquele cara que você faz uma pergunta, ele leva 2 minutos para responder, e você não sabe se ele não te entendeu, se ele não te ouviu, mas não. Ele está pensando no que você perguntou, ele processa aquela pergunta para depois ele te jogar uma resposta, né? Então é o cara mais intelectualizado, é o cara mais, é o nerd, vamos dizer assim. É o cara responsável pelos grandes projetos, pelos grandes desenvolvimentos, né? Então você vê, esses arquétipos, eles estão presentes no nosso dia a dia, e a gente convive com isso e não percebe, né? Então, assim, a gente termina fazendo o quê? Quando você adota um arquétipo, você tem que saber que aquele arquétipo que você adotou, se você está disposto a vestir aquela imagem que aquele arquétipo te passa. Né? Isso que eu ia te perguntar. Como que no dia a dia a gente pega os arquétipos e coloca eles em prática? Como que a gente pode utilizá-los de uma maneira que nos beneficie? Porque o arquétipo utilizado de uma maneira incorreta, ele também pode nos prejudicar. Eu acho que é isso que você estava entrando agora. Mas como que a gente também pode potencializar isso, né? No dia a dia, no nosso trabalho? Você tem que saber, por exemplo, você tem que saber o que é que você escolhe. Por exemplo, uma mulher que escolhe como arquétipo a Cleópatra, ela está disposta a exibir toda a exuberância, toda a sensualidade dela? Ou ela é uma mulher mais introvertida? Se ela é uma mulher mais introvertida, se ela é uma mulher que ela não quer externar a sensualidade dela, por qualquer que seja a razão, ela não pode ter uma Cleópatra como estereótipo. Então, se você, no seu trabalho, o que é que você quer? Veja bem, é importante a gente entender que os estereótipos, você não é puro em um estereótipo. Nós acabamos de ver 4 animais, né, em 4 situações dentro de uma empresa. Você tem um pouco de cada, né? Você tem um pouco de cada, né? Mas não tem um que é mais forte, né? Então, assim, o que é que você quer na sua vida? Você quer ser um desbravador? Você é um cara que gosta de trabalhar em equipe, ou você prefere trabalhar isolado? Então, é isso que você tem que saber. Qual é a minha característica? Porque eu também imprimo no arquétipo um pouco da minha personalidade, né? Talvez o leão, por exemplo, é um arquétipo que para mim tem uma representação, para você tem uma outra representação. Porque eu começo a fazer com que algumas, como é que se diria, algumas questões no leão que eu admiro, você talvez não tenha admiração. E isso também muda com o decorrer do tempo. Eu vou te dar um exemplo. Embora eu seja do signo de leão, eu nunca me achei leonino como signo. Mas não me acho. Vai começar, por exemplo, que eu gosto da noite, não gosto do sol. E leão é um signo do sol.
é um signo solar, né? Então eu não me identifico com a parte do zodíaco. Mas eu me achar muito parecido com o signo de Leão, no sentido de que eu sou um cara que eu era um cara mais na minha. Eu fico ali, eu não mexo com ninguém, mas olha, não entra no meu território é meu, né? Não entra no meu território. Meu território é meu território. Se você entrar no meu espaço, eu vou te atacar. Fica longe que você vai ficar bem. Com o tempo, eu fui mudando alguns perfis da minha característica. Então, assim, hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais comedida, eu me considero hoje muito mais equilibrado emocionalmente, no sentido de não ter reações tão enfáticas como eu tinha no passado, né? Eu sou um cara mais de observar hoje em dia, gosto de falar, mas eu observo muito, mesmo quando eu falo, né? Então, assim, eu mudei esse perfil meu. Então, hoje em dia, eu tenho como um arquétipo meu muito mais, por exemplo, o dragão. Por que o arquétipo do dragão? Porque o dragão, ele é o único ser, ainda que imaginário, né? É o único ser que reúne características dos 4 elementos da natureza. O dragão, ele anda... Isso, exatamente. O dragão, ele anda, o dragão nada, o dragão voa e o dragão cospe fogo. Então ele tem a representação da terra, do mar, da água, da terra, da água, né? Do fogo, né? E terra, fogo... E ar, fogo, né? Fogo e ar, isso. Tá. Então, assim, e essa representação dos 4 elementos tem muito a ver com a personalidade da pessoa, né? Terra, ou seja, é alguém mais pé no chão, mais firme, né? Ele precisa sentir o terreno que ele está andando, pisando. Então, se eu chego hoje num ambiente que eu não conheço, eu quero primeiro sentir aquele ambiente, né? Tem até um ditado que eu sempre falo, né? Marreco novo não dá mergulho fundo. Né? Então assim, eu quero sentir aonde eu estou pisando antes de começar a me expressar, antes de começar a dar minha opinião, né? O ar, porque o ar, ele tem a ver com o quê? Com expansão, né? Olha, eu estou na Terra, tudo bem, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ir além, eu quero crescer, eu quero voar, eu quero me sentir livre, eu quero me libertar. Eu não quero ser preso, eu não quero ter amarras que me prendam, né? Então, eu posso, por exemplo, eu não fico me prendendo àquilo que a sociedade acha que é certo ou que é errado. Eu tenho que ter a minha consciência de que aquilo que eu estou fazendo pode ser certo ou pode ser errado, né? Eu tenho a questão então, ou seja, o ar é mais uma questão mais, vamos dizer assim, de aventura, né? Emoção. A água já é uma coisa ligada, né? A água já é uma coisa muito mais ligada do que a parte emocional, né? A água é aquela que vai contornando, ou seja, ela encontra um obstáculo, ela não enfrenta o obstáculo, ela dá a volta, ela passa por cima, né? A água ela é maleável, a água ela se adapta a qualquer ambiente. Então eu também tento me adaptar aos ambientes onde eu estou, né? E o fogo, que é aquela parte mais mística, né? A força vital também, né? Exatamente, a força vital, tudo. Então, assim, hoje em dia eu tenho muito mais o dragão, que inclusive eu tenho até um dragão tatuado no meu braço, tá vendo? Tô vendo. Ele hoje é um arquétipo, ou seja, eu tento buscar o equilíbrio na minha personalidade, né? Em vez de seguir apenas uma direção. Então, assim, você tem que escolher aquele arquétipo que você melhor se identifica, aquele arquétipo que você é capaz de seguir, né? E isso você vai incorporando. Interessante que você trouxe assim um conceito que é muito legal, sobre aonde a gente se encontra dentro do arquétipo, né? Porque, assim, na PNL a gente até aprende isso, né? O que é mais ecológico para você? Porque não necessariamente é como você falou. A gente vai se identificar com todos os aspectos daquele arquétipo, mas a gente vai se identificar com alguns que vão nos gerar força, e outros também, que aí, se você quiser colocar em prática, podem também te prejudicar, podem gerar excessos, podem gerar um monte de coisa.
E uma coisa que me chamou mais atenção ainda do que você falou é que acho que a maturidade é um fator bem determinante em relação a isso. Sim. E quanto mais você trabalha esse arquétipo, você vai adquirindo uma maturidade, tanto na vida quanto com ele, é quase como se fosse uma amizade, né? Você vai descobrindo quais são os melhores caminhos para se andar dentro desse arquétipo, ou até se esse arquétipo também não serve mais para você. Também tem isso, né? E as pessoas constroem, né? E as pessoas, elas constroem, né, o arquétipo, né? Por exemplo, a política, ela usa muito a construção de arquétipo, né? Você pode tanto construir um arquétipo positivo, como você pode construir um arquétipo negativo, através de narrativas, né? Então, o marketing político, o marketing, de modo geral, usa muito arquétipo, né? E o marketing político também trabalha muito bem isso, né? Para construir ou para destruir a imagem, né? A gente pode pegar, sem entrar em discussões políticas, mas trazendo fatos, né, na realidade, a gente pode pegar um exemplo recente e atual, que é do nosso atual presidente, né? Porque ele adotou a bandeira brasileira como arquétipo, como um símbolo do governo dele, coisa que outros presidentes anteriores não haviam feito, né? Tanto que hoje em dia a gente vê qualquer pessoa de Brasil na rua, a gente automaticamente já liga ao nosso presidente. Isso sem tomar partidos de coisa, estou só dizendo fatos. Nós estamos falando analisando o fato, que ninguém está dizendo eu sou isso ou sou aquilo. Né? Exato. Mas assim, é isso mesmo. É isso mesmo. Até porque tem uma formação militar, né? Sim. Então é natural que ele parta desse princípio, né? Onde a gente via isso? A gente via isso muito na época quem tem mais idade, né? Que viveu na época de alguns governos militares, como eu tô com 63 anos, ou seja, eu tinha 5 anos de idade quando houve a Revolução de 64, então eu era filho de militar, então eu vivi isso, né? Então, assim, na época dos militares, você tinha, né, aula de educação moral cívica, ciências, SPB, né, porque faz parte do contexto do militar, né, esse tipo de coisa, né. Não estamos entrando aqui na questão se está certo ou se está errado, tá, gente? Sim, uma característica, né, que a gente está trazendo. Eu não gosto de entrar em assunto nem de política, nem de religião, porque eu falo, às vezes, né, de religião como pesquisa, né? Mas não tomando partido. É sem julgamento aqui, estamos falando sem julgamento, tá? Sim. Estamos falando de arquétipos, né? Para quem está chegando aí agora, estamos falando unicamente de arquétipos. Isso. Então a gente está trazendo exemplos, na realidade, da vida real, né? Então, assim, é interessante. E, pessoal, olha só, quem quiser mandar perguntas aqui também, pode ficar à vontade, tá? A gente ainda vai ficar mais um tempo aqui na live. Mais uns 10 minutinhos, né, Murilo? Então pode ficar à vontade para mandar pergunta. Daqui a pouquinho você tem outra live, né? É isso, ó. Daqui a pouco vai ter outra live aqui com o Dr. Roberto Baglini falando sobre como é que é? Relacionamentos abusivos, não. É que eu tô com tanta coisa na cabeça. Sobre superproteção dos pais. Sim. E o Dr. Baglini é um excelente profissional. Vale a pena vocês continuarem aí depois para ver essa live a seguir aí do Daniel com o Dr. Baglini, tá? Sim. Acontecerá às 9h30. Mas é muito legal, assim, como a gente vê os arquétipos, né? E não necessariamente a gente precisa de um arquétipo só. É como você disse, né? A gente tem um que a gente se identifica mais, existem arquétipos. Sim. E aspectos daquele arquétipo do qual a gente se identifica mais. Só que a gente pode ter vários arquétipos que conversam entre si, né, e que nos ajudam. Por exemplo, nós temos vários. Aqui, tem o dragão, tem uma baraca, tem o cocá. E eu faço bastante questão, assim, eu tenho falado isso nas últimas lives, eu resolvi abrir isso daqui, assim, né, pro pessoal. Que eu faço justamente isso de propósito, né? Aqui de um lado tem os livros e aqui do lado tem os arquétipos. Eu acho que é o equilíbrio, né? Que a gente mantém os estudos e a mistura das nossas crenças e a mistura de tudo aquilo que compõe a gente também, né? Então é muito interessante a gente analisar as coisas que nos compõem. No início você falou da questão do arquétipo da mãe, né? Da mãe, do pai.
São dois arquétipos que, por exemplo, mãe, né? Quando você fala de mãe, você liga logo o quê? Amor, né? Perdão, carinho, confiança, né? Segurança. Geração, nutrição, né? A vida, né? A vida surge da mulher dentro da mãe, né? O bebê se desenvolve dentro do útero materno. Então, assim, tem toda essa ligação. E o que é interessante para você ver, o arquétipo da mãe, qualquer lugar do mundo que você for, mãe tem a mesma representação. Sim, é verdade. Ou seja, ninguém combinou isso, né? E se você pensar, isso é uma representação em qualquer lugar do mundo. Sim. E se a gente for parar para pensar e até mais atrás, mais a fundo ainda, a gente tem, dentro do arquétipo da mãe ainda, a gente também tem o nosso próprio planeta. Porque não existe uma cultura no mundo que represente o nosso planeta como um ser masculino. Todos eles representam o nosso planeta como um ser feminino, também como justamente uma mãe. Então é interessante, né, como que isso vai muito mais para trás. Onde é que nós nascemos, onde é que nós crescemos? Na Terra. Exato. Então a Terra, quem é que nos dá o alimento? A Terra. Né? Então a Terra, ela representa realmente a figura materna, né? Sim. Até quando a gente fala no símbolo, por exemplo, do pentáculo, né? A gente pega a ponta de cima da estrela, né? Que é o espírito, aí você desce, vem para a Terra, né? Aí você sobe para cá, é a água, né? Você está na placenta, está dentro da água, né? A vida surgiu da água. Depois você corre para o outro lado, é o ar que você respira. A criança nasce e começa a respirar. E você desce para o lado de cá, é o fogo, que representa o quê? A vida, né? E esse fogo, ele queima, né? E vai consumindo a tua vida. E aí, quando você termina de acabar, você volta a ser espírito. Espírito. Né? Então, o pentáculo, ele representa, olha aí, a gente jogando o símbolo junto com o arquétipo e diferenciando as duas coisas, né? Então a gente falou aqui, quando você tem um pentáculo, você tem um símbolo com 5 arquétipos. Sim. É muito interessante, né? Tudo isso vai meio que se costurando, né? Então, conforme a gente vai estudando a simbologia, conforme a gente vai estudando os arquétipos, a gente vai costurando e vai entendendo que isso tudo é feito de uma malha muito maior. E aí entra o Jung, por exemplo, né? Porque aí entra os grandes arquétipos. Sim. Porque tem os pequenos arquétipos e os grandes arquétipos. Tem os grandes, E vai crescendo. Talvez deva ter os mais gigantes ainda, né? Que aí, vamos dizer, seriam os universais, né? Nem dá pra gente pensar quantos seriam, entendeu? Assim como os símbolos, né? Jung, ele separou 12, né? Que ele considerou os principais, né? Mas ele nunca negou que não tenha outros. Tem outros, né? Tem os outros que vão surgindo, né? Também com o tempo, porque o arquétipo tem muito a ver com a sociedade, né? Então, assim, a gente falou no arquétipo universal que é mãe, mas talvez não, com certeza existem outros arquétipos que não têm a mesma representação em todas as culturas, né? Sim, tem. Você falando aqui, eu consegui trazer a mente aqui um exemplo interessante também, que tem muito a ver, por exemplo, quando as pessoas confundem religiões politeístas com uma religião de vários deuses, no sentido literal, assim, da palavra mesmo, né? E é interessante que conforme você vai se aprofundando em algumas culturas, por exemplo, a cultura indiana, vou falar da indiana aqui, que é uma cultura que eu entendo um pouco mais. Se você for pegar as escrituras e você for ler, você entende que na realidade não existem muitos deuses. O que existem são representações arquetípicas de um deus apenas. Então, as religiões politeístas, elas na realidade acreditam em um deus só que representado em vários arquétipos diferentes. Na China, por exemplo, tem as mães, né, que são as Ma, aí tem a representação masculina também, tem inúmeras representações,
E se você for pegar especificamente, cada vila, cada cidadezinha lá tem uma representação diferente para a mesma coisa, às vezes, também, né? Sim. E só que específico para aquela região. Então é muito interessante isso, né? Você sabe, por exemplo, um arquétipo que é bastante controverso, por exemplo, Jesus Cristo. Né? Sim. Jesus, independente de se você acredita ou não, independente de se você é cristão ou não, você pode ser ateu, mas a imagem de Jesus, ela passa o quê? Ela passa vamos dizer assim, uma representação de alguém muito bom, de alguém especial. Sabedoria também, né? Sabedoria, uma espiritualidade muito. Então, assim, ela tem essa representação, né? Então, assim, mesmo que você não seja cristão, tem. Eu costumo dizer o seguinte: toda vez que você está conversando com alguém, que você termina a conversa e diz assim, fique com Deus, mesmo que a pessoa seja ateu, isso gera na pessoa, quando você fala fica com Deus, você passa para essa pessoa uma energia, que essa palavra Deus, que é um arquétipo muito forte, uma energia, né? uma energia diferente. Né? A pessoa é como se ela fosse grata por você ter dito para ela, fique com Deus. Mas eu sou ateu, não acredito em Deus. Mas mesmo assim, isso mexe comigo. Que significa que você se importa também, né? Vamos botar assim no sentido mais cru. É uma maneira de carinho, de respeito por aquela pessoa, de preocupação, como você falou, de se importar com aquela pessoa. Eu quero o seu bem, né? Eu quero o seu bem. Exato. Olha, eu não acredito, sou ateu, mas o cara é gente boa, o cara quer meu bem. Entendeu? Sim, quer meu bem. Então, é uma coisa bem interessante. Essas coisas assim, elas têm esse apelo forte, né? Que mexe com a nossa vida no dia a dia. A minha filha, ela é psicóloga, né? Então, ela diz que... Ela fala que aqui em casa os papéis são invertidos. Né? Que eu faço mais o papel de mãe e a minha esposa faz mais o papel de pai. Por características pessoais. Né? Então, então, assim, eu tenho, por exemplo, talvez o meu ânima seja muito forte, que o ânimo que é o quê? É a parte, que eu falei no início, é a parte feminina do homem. Né? E o ânimos, a parte masculina da mulher. Né? Então, pela teoria de Jung, eu tenho um ânima exacerbado. Né? Então, então isso pode acontecer. Né? Pepeu Gomes estava certo quando ele disse que somos todos masculinos e femininas. Né? Se Deus é menino ou menina, somos masculino e feminino. Pepeu Gomes estava correto. Quando ele falou. Essas características, né? Como você falou. A gente tem os arquétipos dentro da gente, né? Só tem aqueles que a gente se identifica um pouco mais. Mas nós temos os arquétipos. E esses arquétipos, mesmo que você não conheça, às vezes eles extrapolam e eles aparecem na tua personalidade, né? Na persona, né? Eles aparecem. Você vê uma coisa bem legal, por exemplo, pegando esse ponto aí. Bom, eu me perdi, eu ia falar, mas eu até anotei aqui, por exemplo, a gente estava falando do marketing, né? O que é quando aqui vai aparecer a imagem ao contrário, era para ter impresso ao contrário, mas dá para ver. Dá para ver. Isso aqui é a logomarca da Lego, né? Sim. A logomarca da Lego. Porque a Lego, o jogo Lego, ele tem um arquétipo. Sim. E o que é que eles tentam passar com o Lego? Construção, né? Construção, criatividade, né? Inteligência emocional. Então, eles passam isso. Quando você vê a marca Lego, na mesma hora você vê tudo isso na sua cabeça. Porque o marketing criou um arquétipo em cima da marca. Né?
Outra marca que também que é bastante impacto. Sim, sim. Motocicleta Harley Davidson. Já preto, boladão. Quem compra uma Harley Davidson não compra uma moto. Sim. Ele compra o quê? Aventura, né? Rebeldia, né? Ineditismo, né? Eu não tenho uma moto, não é uma moto, é uma Harley Davidson. É diferente. Sim. É igual Ferrari, né? Você não tem um carro, você tem uma Ferrari. Você tem uma Ferrari. Né? Exatamente, é diferente. Eu trabalhei muitos anos na 3M. E um dia eu fui na fábrica da Mercedes-Benz, que era um cliente da 3M. E foi naquela época que estava falando daquele carro que a Mercedes lançou, que foi o maior fracasso, Classe A. Você lembra do Classe A? Classe A foi um carro que a Mercedes lançou. Foi um carro que a Mercedes lançou que foi um fiasco, né? Um erro de projeto, uma série de coisas. E aí eu lembro que uma vez o cara falou que tinha um cara lá criando o caso na oficina porque o carro dele não tinha ficado pronto. E aí o gerente da oficina falou para mim assim mesmo: esse cara pensa que tem uma Mercedes, ele não tem uma Mercedes, ele tem um Classe A. Dentro da própria Mercedes existia um conceito que o Classe A não era uma Mercedes. Ou seja, eles tinham a marca Mercedes-Benz como um arquétipo de quê? De qualidade. Mercedes não dá defeito. Sim. Tá, né? Então o Classe A não pode ser um Mercedes, o Classe A é um Classe A. Não foi um carro popular que a Mercedes lançou, pequenininho, compacto, né? Porque foi um projeto que eles tiveram uns anos aí de tentar popularizar o carro no Brasil, na época que existiam os carros populares, que hoje em dia não existe mais, né? E eles lançaram esse Classe A. O Classe A, o carro capotava, o carro não freava. Não dá para fazer uma Mercedes barata, não tem como fazer, né? Uma Mercedes barata. Assim, para finalizar, eu acho muito legal, assim, trazendo assim, acho que um bom fechamento, né? Acho que é legal a gente trazer esse, não seria nem questionamento, mas trazer justamente para a gente pensar o quanto que os arquétipos, tanto das maiores instâncias até as instâncias mais íntimas nossas, são tão determinantes mesmo, né? Que isso tem a ver total com o tema da nossa live. Parece que quem está chegando agora, que a gente deu uma viajada, estava falando de Mercedes, de Ferrari, só que, pessoal, quem está chegando agora, pega e vai ver de novo a live, que ela vai ficar gravada no meu perfil, no perfil aqui do Instituto, no perfil do Murilo, e assiste a live de novo, porque tem tudo a ver. A gente está construindo aqui, nessa live, como que os arquétipos realmente são determinantes, como que eles vão realmente de lá de cima até o nosso mais profundo íntimo, né? E isso abrange tudo no mundo. Então a gente não está zoando o assunto, a gente está dentro do assunto trazendo exemplos, né, práticos do que é esses arquétipos e como que eles nos influenciam, né? Exatamente, porque está no nosso dia a dia. Então a gente está trazendo exemplos do dia a dia mesmo, entendeu? Não tem como falar em arquétipo e não falar na nossa rotina do dia a dia. Não tem como. E ele está presente em todas as áreas, né? No trabalho, na educação, em casa, né? Na política, que foram as coisas que a gente abordou aqui, né? Sem julgamento, sem preferência, sem nada. Na religião, na fé de cada um, né? Em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar. A gente vai gerando os arquétipos enquanto a gente cresce, né? Inclusive, por exemplo, na terapia, eu tenho uma coisa comigo que eu digo assim, que todo ser humano tem uma personalidade lógica. Em que sentido eu falo que a personalidade da pessoa é lógica? E é uma das primeiras coisas que eu analiso quando eu conheço qualquer pessoa. Isso já está já incorporado em mim. Você pegar o L de lucro. Existem pessoas que elas só pensam em ter vantagem, em ter lucro, em ter algum ganho. Todo tempo ela está ali pensando em ter algum ganho, né? O O de orgulho.
Você vê que se encontra pessoas que são extremamente orgulhosas, né? Mas nem sempre é um orgulho mal. Eu tenho orgulho da minha família, não tenho nenhum mal, eu tenho orgulho da minha mulher, tenho orgulho dos meus filhos, eu tenho orgulho da minha profissão, mas o orgulho é uma coisa que está presente em algumas pessoas muito forte, né? Sim. O G de lógica, eu diria que é garantia, né? É aquela pessoa que toda vez que você vai falar com ela, você fala alguma coisa, você tem que dar alguma garantia para ela. Ela não vai acreditar em você se você não for uma pessoa que dê uma garantia para ela daquilo que você está dizendo. Você não vai no médico se você não tiver a garantia de que aquele profissional é bom, né? O I do ineditismo é o cara que compra uma Harley Davidson, por exemplo, né? Ele não quer uma moto, ele quer uma Harley Davidson, né? Então, o C de confiança, né? Às vezes você entra no consultório de um profissional, de um médico ou de um terapeuta, ele coloca o certificado dele tudo na parede, né? Ou seja, ele quer naquele momento ele está querendo te passar confiança, né? E o A de lógica, no final, é amor, afeto, né? Às vezes você entra na casa da pessoa, você vê a foto da mãe, a foto da mulher, a foto dos filhos, né? Então, quando você observa uma pessoa, ou você observa o ambiente que ela vive... Hein? Cachorrinho aí tá. Cachorrinho tá... Faz parte. Relaxa. Faz parte. Então, quando a gente fala live ao vivo, é assim mesmo. Não tem jeito. Né? Então, assim, se você classifica as pessoas, fica mais fácil você entender, fica mais fácil você se relacionar, né? E evita aquilo que a gente chama de fazer julgamentos, né? Sim. Então o julgamento é uma coisa que a gente não deve fazer. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem a sua maneira de ser. Todos nós temos qualidades, não vou falar virtudes e defeitos, porque a partir do que a gente fala defeito, a gente está julgando, mas eu digo que cada pessoa tem sua característica, né? Sua maneira de ser. Então eu tento classificar as pessoas, que é uma maneira de saber de que forma eu vou lidar com aquela pessoa. Show de bola. Então é uma coisa assim que deixa a parte lógica para vocês aí. Sim, e por falar em lógica, agora que a gente está finalizando a live, agora daqui a 40 minutos vai ter uma live aqui no Instituto também. A gente já falou antes, eu vou trazer agora que a gente está no final da live, com o Dr. Roberto Baglini, especialista em disciplinas analógicas. Agora a gente vai para o outro lado, a gente vai para as disciplinas analógicas e hoje a gente vai estar falando sobre superproteção. Então hoje às 9h30 aqui, top. Qualquer coisa é só ficar de olho. Beleza? Dr. Baglini fala português muito bem, pode assistir a live dele que vocês vão entender tudo. E conhece muito. Com certeza. Tá? Murilo, muito obrigado pela sua presença aqui na live, obrigado pela presença de todos. E com certeza vamos marcar outra aí, porque esse assunto dá para falar, né? Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, obrigado aí, Daniel, pelo convite. Estamos à disposição aí, sempre que precisar, tá bom? Grande abraço, pessoal. Obrigado, boa noite. Valeu. Boa noite.